Olá, meu nome é Diego Rodrigues e hoje eu vou apresentar o tema EF05CO05 da BNCC, que fala sobre identificar os componentes principais de um computador, né, como processador, memória de armazenamento, dispositivos de entrada, dispositivos de saída. E esse tema é bastante importante porque muitas vezes usamos o computador todos os dias, mas não sabemos, mas não paramos para pensar como ele funciona. E qual é o objetivo desse tema? O objetivo é começar a ensinar ao aluno os elementos principais que compõem a arquitetura de um computador, como dispositivos de entrada e saída, processadores e dispositivos de armazenamento, como memória RAM e disco rígido. A arquitetura do computador é como o esqueleto ou a planta que organiza os componentes. Como no exemplo dessa imagem, temos a CPU, que é o processador, unidade central de processamento, que está ligada a todos os dispositivos, né, como os dispositivos de entrada, como esse teclado, scanner, webcam, microfone, é, memórias como memória RAM, memória de armazenamento e memória ROM, que é a BIOS. E os dispositivos de saída, né, como monitor, impressora, caixa de som. O processador é um chip responsável por execuções de cálculos, endereçamento e também por tomar todas as decisões lógicas que resultam em todas as tarefas do seu computador, desde a mais simples como até a mais complexa. Por isso, o processador é conhecido como o cérebro do computador. O processador executa três funções básicas: recebe os dados de entrada, processa esses dados e fornece os dados de saída. Como você digitar um texto no seu computador, por exemplo. Cada letra digitada é um exemplo de entrada. O processador recebe esses dados, processa e ele fornece a saída. Nesse caso, o que você digitou aparece diretamente na tela. As memórias são responsáveis por guardar informações. Temos dois tipos de memórias: memória RAM, que é volátil, usada apenas enquanto o computador estiver ligado, ou seja, se o computador for desligado, tudo que está armazenado naquela memória é perdido. E temos as memórias de armazenamento, como HD, SSD, pendrive. Essa memória é onde guardamos documentos e arquivos que ficam guardados mesmo com o computador desligado. Eu diria que memórias são como lembranças, né? A memória RAM são as lembranças que esquecemos quando dormimos e a de armazenamento é que ainda lembramos após dormir. Os dispositivos de entrada são as que levam informações para dentro do computador, né? Ele leva as informações para o processador processar aquelas informações. Então, um exemplo seria o mouse. Quando a gente movimenta o mouse, ele está enviando os dados para o processador processa, então o monitor ele mostra na tela, né? Porque a movimentação do mouse. Então ele é um dispositivo de entrada. Mesma coisa é o teclado. Quando eu digito uma tecla, os dados são enviados para a CPU processar e são transmitidos nos dispositivos de saída. Já os dispositivos de saída, eles são os que mostram o resultado do processamento, né? Como dito anteriormente, o movimento do mouse seria processado e mostrado na tela do monitor. A mesma coisa com as teclas do teclado, seria processado pela CPU, pelo processador e mostrado no monitor, que o monitor seria o dispositivo de saída. Outro exemplo seria a impressora, né? Se eu pedir para a impressora imprimir algo, a impressora seria esse dispositivo de saída, né? Que mostraria o resultado, mostraria o que foi processado e imprimiria. Existe também os dispositivos multifuncionais, que servem tanto para a entrada quanto para a saída, né? Um exemplo seria a tela touchscreen de um celular ou tablet. Um monitor também touchscreen. Então, ele mostra as imagens, que é a saída, mas também ele recebe toques, que é a entrada. Outro exemplo também seria a impressora multifuncional, que ela tem um scanner embutido. Então, além de imprimir, ela também recebe os documentos, né? Porque você coloca ali no scanner da impressora e esse scanner seria a entrada e também ela imprimiria, que seria a saída, né? Agora você deve estar se perguntando como isso tudo se conecta. Bom, com isso aqui, a placa-mãe. A placa-mãe é como se fosse o componente principal da arquitetura, conectando todos os elementos. Como o processador, a placa-mãe tem um slot de processador, então você colocaria o processador no slot adequado. Também tem alguns requisitos da placa-mãe para o processador, tem que ter o encaixe correto, ele tem que reconhecer aquele processador. Também tem os slots de memória para você colocar as memórias RAMs. Também tem os slots de placa de vídeo para você, se você quiser colocar uma placa de vídeo. Alguns processadores vêm com placa de vídeo integrada no processador, então não precisa, mas caso você queira um desempenho melhor em uma GPU, você coloca uma placa de vídeo. Cabos da fonte de alimentação, como o cabo da fonte, cabo
do processador, cabo de alimentação do processador, cabo de alimentação da GPU, tudo isso é conectado na placa-mãe. O cooler do processador também é conectado na placa-mãe. Outros coolers que você pode colocar também é conectado na placa-mãe. Todos os periféricos de entrada é conectado na placa-mãe. Todos os dispositivos de saída também é conectado na placa-mãe. Ou seja, tudo se conecta a partir da placa-mãe. A placa-mãe é o componente principal da arquitetura do computador. E tudo isso conectado e junto forma o computador que você conhece, o computador que você utiliza. Bastante importante destacar que entender esses componentes principais do computador ajuda a gente a resolver problemas do dia a dia, né? Como, por exemplo, se o computador estiver lento, muitas vezes pode ser a memória RAM, porque a memória RAM, pouca memória RAM no seu computador pode haver travamentos, lentidão. Então, você fazer uma troca de memória RAM, você entendendo sobre isso, vai lhe ajudar. Se você não conseguir armazenar algum arquivo, pode ser o HD, vai ser SD, então você faria é, a troca desses arquivos, faria um backup, trocaria o seu HD, seu SSD e resolveria esse problema. Então, é muito importante você saber lidar com esses componentes e o que ele faz. Outro exemplo é se o seu computador não liga, provavelmente é a fonte, né? Então, você tendo esse conhecimento, você conseguiria resolver muitos problemas, né? Outro exemplo aqui, o computador não liga, mas não aparece nada na tela. Provavelmente é a placa de vídeo ou o seu monitor, o dispositivo de saída, né? Então, é bastante importante você ter esse conhecimento dos seus componentes para que você possa resolver esses problemas sozinho. E também esses princípios, eles servem para outros dispositivos, né? Como o celular, por exemplo, ele tem um processador, ele tem memória RAM, memória de armazenamento, tem dispositivos de entrada, né? O toque na tela, o microfone, e tem a saída, né? Que tem o som, tem a tela, né? Então você consegue também levar esse conhecimento para outros dispositivos. Para reforçar tudo que vimos, o processador é como se fosse o nosso cérebro, que funciona recebendo dados de entrada, processa e vai para os dispositivos de saída, né? As memórias como lembranças, que podem ser apagadas ou não, dependendo se for volátil ou não. Dispositivos de entrada que mandam essas informações para o processador e os de saída que depois de processadas são enviadas para esses dispositivos, que são os de saída. Essa é a bibliografia, artigos e vídeos que eu usei para fazer as minhas pesquisas.